A história começa mostrando uma mulher ferida evitando alguns homens enquanto canta Estrela, Estrela, brilhante estrela para seu bebê. Ela deixa a criança com alguém que a convida para entrar em sua casa, alegando precisar buscar um remédio. No entanto, ela nunca retorna e vemos que 18 anos se passaram. Uma jovem chamada Luxiao pede balas enquanto vemos que ela está pedindo ao bebê crescido, desde que vemos que ele usa o mesmo colar de nós. Seu nome é Shu e ele explica que precisam economizar dinheiro. A garota dramaticamente afirma que ele mudou, então ele cede, pedindo que ela pare de assistir novelas. Ele ouve as pessoas falando sobre alguém que admitiu luz azul de suas mãos e outro que conseguiu levantar 4.000 libras. Ele explica que tem havido muitas notícias recentemente sobre pessoas conseguindo fazer coisas super-humanas e algumas pessoas estão alegando que são superpoderes. Os dois tentam assistir a um show no festival, mas ele não consegue carregá-la por muito tempo, então eles seguem para a frente da multidão, onde Shu tem uma visão estranha. Enquanto assistem ao show, ele começa a se perguntar se o artista está usando algum tipo de truque para controlar as chamas ou talvez tenha desenvolvido superpoderes. Depois, Luxiao gostaria de ir aos bastidores na esperança de aprender os truques para que possam ganhar dinheiro. Shu diz que é uma má ideia, mas hesita por um momento e percebe que talvez seja uma ótima ideia. Lá, eles testemunham o artista sendo dopado e, uma vez que são encontrados, alegam que simplesmente se perderam procurando o banheiro. Os homens alegam ser policiais e estão apenas levando o artista sob custódia por não ter permissão para fazer o show lá. Shu pensa que isso é definitivamente uma mentira, mas não diz nada, pois os homens o deixam ir embora. Do lado de fora, um homem vê que ele saiu dos bastidores e gostaria de saber o que Shu viu. No entanto, ela não gosta do estranho e simplesmente o ignora. Ele então pensa consigo mesmo que parecia que o artista estava usando seus superpoderes no show e prevê que os homens podem estar capturando aqueles com poderes. Luxiao continua usando o nome dele e Shu diz para chamá-lo de irmão, mas ela se recusa, lembrando que eles não são aparentados. Ele ameaça deixá-la no orfanato, mas ela diz para fazer isso, desde que ela encontrará seu caminho de volta para ele de qualquer jeito. Shu pergunta o que ela faria se houvesse pessoas super fortes no mundo e ela diz que simplesmente se tornaria mais forte. Ela acredita que seria fraca, mas diz que está tudo bem, pois ela protegerá ele e tudo o que ele precisará fazer é cozinhar. Mais tarde, Luxiao assiste ao noticiário que mostra pessoas jovens e velhas fazendo coisas super-humanas e questiona se é magia ou despertar do corpo humano. Shu precisará ir ao mercado para comprar mais macarrão, mas Luxiao diz que a comida dele nunca tem sabor e preferiria comer a noz ao redor do seu pescoço. Ele diz para nem pensar nisso e ela novamente exclama que ele mudou. No caminho para a loja, ele tem memórias de como Luxiao sempre esteve ao seu lado enquanto crescia. Ao atravessar a rua, ele é atingido por um veículo e fica deitado no chão enquanto perde a consciência. No entanto, naquele momento, algo sobrenatural ocorre. Sua noz é destruída, emitindo uma luz que percorre seu corpo. Ele acorda sem danos e sem sentir dor, o que o faz questionar se desenvolveu poderes. Mas ele deixa isso de lado, pois quer aproveitar a oportunidade para fazer o motorista pagar. No entanto, o homem foge, acreditando que Shu seja um fantasma. Ele compra macarrão instantâneo saborizado para Luxa e corre para casa. Seus encontros com pessoas após o acidente agora mostram números acima de suas cabeças, mas ele ignora. Ele explica a Luxa que foi atingido por um carro, mas está bem, e ela conclui que Shu deve ter matado o motorista. Ele inspeciona seu corpo e encontra uma marca estranha, quando uma interface de usuário aparece diante dele. Ela exibe vários nomes de pessoas que ele não conhece, com um saldo ao lado delas. Ele então percebe que havia assustado as pessoas anteriormente e que seus sentimentos negativos se tornaram seus pontos. Ele acredita ter despertado seus poderes e se tornado o rei dos demônios, desde que mais sentimentos negativos o tornam mais forte. Ele usa seu saldo para jogar, mas perde várias vezes. Ele finalmente consegue ganhar uma rodada e recebe apenas uma maçã em troca. No entanto, após comê-la, ele percebe que ela lhe dá uma sensação muito boa. Ele joga todo o seu saldo restante, mas consegue ganhar sua última rodada. Ele recebe as letras de Estrela, Estrela, Brilhante Estrela, que foram alteradas um pouco. Depois de cantar a música, ele vê que foi levado para um sistema estelar, então ele grita para Luxa se ela viu ele voar pela janela. Ela diz não e que ele é estúpido, o que o faz perceber que ele ainda deve estar em casa.
Luxia precisa saber o que colocar no macarrão, então ele diz para colocar cebolas, o que a irrita um pouco e o faz perceber que ele pode ganhar pontos com ela. Mais tarde, os dois assistem a novelas juntos, quando o noticiário revela um incêndio nas proximidades. Shu vai ver de cima do telhado e encontra os homens estranhos de antes. Os homens o encontram e questionam o que ele está fazendo. Shu sorteadamente havia encontrado um cesto de rabanetes e diz aos homens que estava lá para coletá-los. Um dos homens diz que não notou nenhuma flutuação na frequência cardíaca de Shu e o deixam ir. Ele quer explicar tudo a Luxia, mas é interrompido por alguém caindo do telhado. Ela tem vários sentimentos negativos por não poder ir investigar com ele e o segue mesmo assim. O homem é o artista de antes e Shu se pergunta se ele havia causado o incêndio. Ele fala mal do homem e os números revelam que o homem apenas está fingindo estar inconsciente. Shu quer mais pontos, então ele diz que eles deveriam deixar o corpo do artista lá e que não é problema deles. O homem pede água, mas Shu apenas. Ele oferece neve. Ele continua a antagonizar o homem, então o artista tenta queimar Shu. No entanto, todas as suas tentativas são infrutíferas e ele afirma que estava apenas brincando. Ele sai e Shu explica que ele despertou seus poderes, mas Lê Chao não acredita e diz que não importaria de qualquer maneira, desde que seu corpo é tão fraco. Mais tarde, Shu percebe que a interface de usuário também tem uma loja e ele compra uma fruta celestial. Depois de comê-la, ele chega ao sistema estelar novamente, onde vê a segunda estrela se iluminar. Ele retorna e descobre que agora tem força sobrenatural. Ele volta à sala de estar e a criança o provoca por perder um evento escolar. Mas ele explica que é porque eles não têm dinheiro. Ele precisa pagar por comida e pela escola dela. Ele provoca um de seus amigos por mensagem e descobre que pode ganhar pontos dessa maneira também. A loja traz alguns ovos que eles poderão vender no dia seguinte e Shu elogia ela por um trabalho bem feito. Mas pergunta sobre sua lição de casa para cultivar mais pontos. No dia seguinte, Shu vende a comida sozinho, pois Lê Chao está com dor de garganta. Seu stand fica perto da escola e alguns de seus colegas de classe o ignoram por vergonha. Um colega de classe rude chamado Li tenta humilhar Shu, mas ele não se importa. Shu consegue enganar Li para que ele compre todos os ovos restantes, enquanto também ganha muitos pontos com ele. O cara não tem dinheiro, mas uma garota popular chamada Chao empresta algum dinheiro a ele. Shu explica como os ovos são ricos em valor nutricional e um bom estimulante cerebral, enquanto seu colega de classe irritado sai. Em sala de aula, é revelado que um site foi criado especificamente sobre pessoas despertadas. É explicado que existem atualmente 6 níveis que variam de F, que são apenas ligeiramente mais fortes do que as pessoas comuns, até, que são aqueles que podem ressoar com o céu e a terra. É possível subir de nível lentamente ao despertar várias vezes. Shu reconhece que ele atualmente é apenas do nível F, justo quando um aluno irrompe, revelando que um colega de classe acabou de despertar após discutir com o professor. Shu segue o alvoroço que eventualmente o leva ao telhado, passando por Xiao no caminho e notando que ela esconde sua habilidade. No telhado, o aluno avisa que ninguém se aproximou dele, mas tudo o que ela pode pensar é em como coletar todas as emoções negativas. O aluno acredita que não terá problemas por qualquer erro, pois é muito jovem, mas Shu se levanta para demonstrar seu conhecimento profundo da lei, o que choca todos e lhe rende vários pontos. Essa oportunidade é usada para capturar o aluno e um colega de classe se pergunta como Shu sabia que ele não iria jogar o professor para fora, mas ele explica que não sabia. De volta à sala de aula, é revelado que todos terão um exame de sangue que não pode ser evitado. No caminho para casa, Shu vê o mesmo cara que ele ignorou no festival ajudando a Zanti com algum remédio, apenas para ignorá-lo novamente. Ela tenta lavar as roupas dele e ele tenta obter uma fruta celestial na esperança de que ela cure a criança. Ele finalmente consegue ganhar algumas e ela fica chocada quando come. A criança melhora e se pergunta que tipo de fruta simplesmente desaparece na sua boca. Ele dá mais um pouco a ela e ela começa a acreditar que ele é um despertado e se pergunta se o cultivo de frutas é sua grande habilidade. Ela explica que também gostaria de despertar e ele promete encontrar uma maneira. Antes de sair, ele menciona o dever de casa dela algumas vezes para ganhar alguns pontos de volta. No dia seguinte, é explicado que haverá uma classe especial para os despertados e que eles saberão quem são devido ao exame de sangue. Os colegas de classe de Shu zombam dele, confiantes de que ele não é um despertado, pois parece ser muito fraco. Todos os alunos são então apresentados ao professor da classe especial, Sr. Fai.
Os alunos da classe especial são então revelados um a um e todos ficam chocados quando o nome de Shu é chamado. Somos então mostrados uma disputa distante sobre algumas ruínas. É entre um homem e alguém que ele se refere como um invasor e sua disputa se torna uma luta. Em sala de aula, um novo aluno, Jian, é apresentado e senta-se ao lado de Shu. A classe fica surpresa ao descobrir que ele é um menino, pois ele tem muitos traços femininos. Mais tarde, Shu percebe que seu novo professor era um dos homens misteriosos de preto que ele encontrou antes e se pergunta qual é o verdadeiro propósito da classe. O Sr. Fai pergunta se alguém sabe o que é uma liga de sódio e potássio e chama Shu, mas sua resposta é constrangedoramente ruim. Jian explica que muitos metais se tornaram um meio para a transmissão de aura e que algumas pessoas são até capazes de transformá-los em armas. O Sr. Fai explica que 17 meses atrás, o ambiente mundial começou a mudar e pessoas com habilidade surgiram. Quando a liga de sódio e potássio entra em contato com o sangue, a cor que emerge revela a classificação daquela pessoa. No entanto, ele deixa claro que isso é apenas seu nível atual e que como eles se desenvolvem depende deles. Mais tarde, as classificações dos alunos são publicadas e os colegas de classe de Shu zombam de como ele é o de classificação mais baixa, no nível F. Jian fica impressionado com como Shu é insensível aos insultos, pois ele envia uma mensagem zombando do penteado do colega de classe rude. Naquela noite, Shu revela que ele só começou a comer mais frutas após o exame de sangue, então os resultados são definitivamente piores do que sua força real. Sua interface de usuário revela que ele atingiu a quantidade máxima de frutas que ele pode ganhar com a loteria e que ela só pode ser comprada na loja. Ele tenta novamente para descobrir que o novo prêmio é agora tofu fedorento. Lesha gostaria que ele comprasse panquecas para ela, mas várias tentativas resultam em mais tofu. Eventualmente, algo novo surge, afetando Lesha e fazendo com que ela veja um sistema estelar próprio, o que significa que ela teve seu primeiro despertar. Naquela noite, ela se pergunta qual é a diferença entre seus dois sistemas estelares e se há uma conexão. Ele deseja que pare de ganhar tanto tofu fedorento, quando surge uma ideia. No dia seguinte, Shu admira um homem enquanto ele pratica esgrima e o homem oferece para ensiná-lo, mas Shu recusa. Depois, assistimos enquanto Shu coloca seu plano em ação. Ele consegue ganhar dinheiro vendendo o tofu fedorento, enquanto também ganha pontos com as pessoas que sentem seu fedor terrível. Os resultados são ótimos, colocando Shu em um ótimo humor e ganhando muitos pontos para comprar toneladas de frutas diretamente da loja. Depois de algum tempo, vemos que o sistema estelar de Shu desenvolveu bastante e ele agora é capaz de invocar uma espada. Ele lembra como o Sr. Fai os ensinou que podem haver de 3 a 7 estrelas. Shu explica que recebeu a espada após quebrar a primeira estrela e se pergunta o que ele ganhará por quebrar a 7. Na escola, os alunos entram em pânico sobre um recente assalto a banco cometido por alguns despertados e se perguntam se isso causará problemas para outros despertados. Eles discutem a ideia de sua classe formar um grupo que luta contra o crime. Lee explica que Shu não precisa ser completamente inútil, pois seu pai está pensando em contratar um guarda-costas. Shu explica que Lee é claramente uma pessoa infeliz e está feliz por não ser como ele. Em uma aula especial, o Sr. Fai dá a cada um dos alunos uma pedra espiritual que eles devem usar para ajudá-los a praticar e relatar os resultados. No entanto, após usá-la, Shu vê que ela apenas torna seu sistema estelar extremamente violento, tornando-a inútil, e ele se pergunta como vai contar ao Sr. Fai. Na manhã seguinte, o esgrimista vê novamente que Shu estava admirando sua técnica e pergunta se ele quer aprender, apenas para descobrir que ele não está interessado. No almoço, Jian conta sobre uma organização autorizada pelo país para reunir os despertados. Eles são divididos na rede terrestre, que é para os despertados mais comuns, e na rede celestial, que é para os mais fortes, que são pelo menos do nível B. Há menos de 10 membros na rede celestial, o mais forte dos quais é um homem chamado Tim. Naquela noite, Shu ouve escondido enquanto vê que o esgrimista da casa ao lado tem um visitante que se apresenta como Tim e pede para ver o Mestre Li. O Mestre Li está feliz em ver membros da rede celestial e dá as boas-vindas a Tim. Tim explica que o mundo está em guerra e pede que o Mestre Li se junte a ele como o último membro da rede celestial. O Mestre Li explica que eles têm visões diferentes e ele só quer passar seus anos de crepúsculo em conforto. Tim diz que há muitas ruínas que ainda não foram exploradas e, se encontrarem mais ervas, eles esperam que as obtenham a tempo. O Mestre Li recusa sua oferta e Tim espera que, da próxima vez que se encontrarem, eles não sejam inimigos. Ao sair, Tim promete ainda cumprir sua palavra sobre as ervas.
Depois, Shu explica quem era para Lê Chao e pensa que talvez seja uma boa ideia aceitar aulas com o esgrimista, pois parece que ele é mais poderoso do que ele originalmente pensou. Na manhã seguinte, Shu expressa seu interesse em aprender com o mestre Li, mas há uma coisa que está consumindo. O mestre Li está ansioso para ensinar e, por isso, oferece para ajudar de qualquer forma que possa. Shu diz que precisa de ajuda com sua irmã e explica para não se preocupar, pois ela é super simpática. Uma Lê Chao rabugenta emerge da casa e Shu explica que o mestre Li cuidará dela quando ele não estiver por perto e ajudará com seus estudos. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!